Ô, Chiquetão, ora por nós aí, para começar. Opa! Então, beleza, então. Vou orar, então. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma noite. Obrigado pelo seu cuidado conosco. Continua, Pai, nos suprindo de todas as necessidades. Te agradeço pela presença aqui do Ariovaldo hoje, para que ele possa nos trazer entendimento da palavra de Deus, esteja usando para transmitir aquilo que o Senhor tem para hoje. Te agradeço por todas as dificuldades que estamos passando, porque sei que tudo coopera para nos fortalecermos. Esteja abençoando este momento para que dê tudo certo. Abençoe a conexão de todos para que possa alcançar o maior número de pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô, Ari, antes de tudo, obrigado aí pela sua disposição aí em falar conosco. E manda bronca aí, mano. A palavra é sua. É nóis, bom demais, viu, gente? Bom demais estar aqui com vocês. Eu tô numa maratona de lives esses dias aí. Acho que eu tô participando de no mínimo uma por dia, de segunda a sábado, todos os dias aí nos últimos 40 dias, né? Até meu filho me perguntou, ele falou, por que você está participando de tanta live? Eu falei, porque quando a gente viaja, dá tanto trabalho, você precisa sair, dirigir um tanto, pegar um avião, dormir num hotel, para depois ir lá e falar uma hora, né? Falei, agora eu consigo fazer isso sentado em casa, velho, no sofá, deitado na cama. Ficou bom demais, né, gente? Se a gente parar para pensar, ficou bom demais. Eu, honestamente, posso testemunhar para as pessoas que eu estou trabalhando 3 vezes mais do que quando eu estava na minha rotina dita normal. Então, fazendo um balanço até assim do que a gente tem vivido, eu fico me questionando se será que tem alguma coisa errada mesmo de fato, né? Será que tem alguma coisa que está realmente fora de controle? Porque o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, né, é sobre algo que me afeta há muito tempo e que não faz muito tempo que eu tenho discernido isso, né? O como que eu sou uma pessoa angustiada com tudo aquilo que eu não controlo. Então, tudo que eu não controlo tira a minha paz. Você quer ver arrebentar com a minha alegria da semana é me fazer uma surpresa. Eu não estou falando das surpresas boas, eu estou falando das surpresas desagradáveis. Tipo, você planeja alguma coisa e a coisa dá errada, né? Eu tento colocar o máximo de planejamento até para as coisas erradas naquilo que são as coisas que eu organizo. Então, quando eu vou viajar, eu já tenho previsto o atraso, já tenho previsto o carro quebrar, porque essa é a vida que a gente leva há muito tempo, né? Mas em outras situações não dá para a gente ter controle. E aí agora, gente, acho que a tentação de todos nós é a gente olhar para um momento que Deus nos empurrou, e eu ainda estou discernindo como que Deus nos empurrou para o que nós estamos vivendo agora, porque Deus podia ter dado revelação aí, levantado um profeta, né? Alguém que mexe com horóscopo, alguém que fala em nome de Deus, qualquer coisa aí que você quiser escolher, né? Aqueles caras no final do ano que dá entrevista no Fantástico falando que esse ano vai ser um ano bom, que vai morrer uma dupla sertaneja, né? Sempre a segunda voz. Aquelas conversas fiadas que a gente escuta todo ano. Deus podia ter usado, ou o capeta mesmo, né? Usado alguém aí para fazer previsões a respeito do que ia acontecer esse ano. E ninguém previu absolutamente nada. A gente até fica zoando que o cara que chegou mais perto de alguma previsão foi o Cabo Daciolo, há 2 anos atrás, na eleição, né? Mas aquele lá é louco de pedra, né? Falar que a China teria algum tipo de protagonismo no futuro era muito óbvio, né? Então ninguém previu nada. E nessa história de ninguém prever nada, a gente vai vendo, então, que a gente foi colocado por Deus numa situação onde a gente não tem controle de muitas coisas. E aí eu estou achando oportuno o momento que a gente está vivendo para a gente fazer alguns balanços da nossa vida. Por quê? Porque pode ser, gente, que essa situação de contingência que a gente está vivendo demore um pouco mais do que nós gostaríamos, ou pode ser que ela dure para sempre, que é uma coisa que muita gente está em negação,
Mas pode acontecer. Vocês já pensaram se nós temos que ficar usando essas malditas máscaras para ir no supermercado o resto da vida? É horrível, né? Eu tô trapaceando já. Minha máscara, eu botei um elástico atrás, assim, porque fica puxando as orelhas da gente. Daqui um pouco nós tá parecendo um anjo, né? Vai voar usando as orelhas, né? E dói, né? Usar o dia inteiro. Aqui o comércio não deixa você entrar sem máscara mais. Mas isso tudo, o que isso tudo traduz, né? Traduz o como que a gente faz planos para a nossa vida, o como que a gente às vezes ficou tão ansioso por causa dos estudos, por causa de dinheiro, por causa do emprego, por causa do que a gente ia comprar, o carro que você queria, ou o carro que você ia vender, ou eu marquei meu casamento para data tal. Gente, quem não casou, quem perdeu o time do casamento aí antes de março, não dá para fazer festa agora, tem que casar por correspondência, né, gente? Manda os papéis para o cartório com procuração, casa, tá bom. Faz drive-thru de casamento, alguma coisa do tipo, né? E o que tem de errado nisso tudo? Talvez não tenha nada de errado. Talvez a gente só está tendo a oportunidade aí de perceber que Deus está nos conduzindo para um momento onde nós estamos tendo uma grande dose de realidade. E a grande realidade é que nós nunca tivemos controle sobre muita coisa na nossa caminhada. Existem coisas que foram confiadas por Deus para que a gente assuma a responsabilidade por elas, né? Mas, ainda assim, essas coisas sempre tiveram no controle de Deus, né? Então, será que a nossa ansiedade, o nosso desespero por achar que algumas coisas têm que dar certo desse jeito, né, os planejamentos que nós fizemos para o nosso futuro, será que isso tem alguma coisa a ver com aquilo que realmente condiz com a vontade de Deus para a nossa vida aí de longo prazo, para a nossa caminhada de longo prazo? Ou será que a gente estava, às vezes, perdendo a nossa paciência, ficando ansioso, brigando, deixando algumas coisas importantes para depois e se preocupando com outras coisas que são menos importantes, achando que elas são passageiras. E aí agora todas as coisas estão sendo ressignificadas, né? Todo mundo está levando uma surra. A gente brigava tanto por falar que escola tinha que ter mais coisa à distância, né? Agora tudo é à distância e a gente está vendo tanto que é difícil. A gente brigava tanto por falar que home office é uma realidade. Eu já trabalhava praticamente em casa a maior parte do meu tempo. Agora veio a família inteira para dentro de casa, né? A gente tem que aguentar uns aos outros aqui e às vezes aqui parece a NASA aqui em casa. Você tem uma ideia, só nessa mesa aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 5 monitores numa mesa e nós mora 3 pessoas aqui em casa, né? Parece centro de lançamento de foguete, de tanto computador que a gente tem. E a gente tem que harmonizar a convivência entre todos aqui. Às vezes a gente estava acostumado a ir se arrastando no domingo para reunir com os irmãos nos cultos e pensando assim, nossa, cara, que saco, mais uma vez ir lá para lidar com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas chatas. Mais uma vez aquele culto que é a mesma coisa. Quando a gente está trabalhando no culto ainda é menos mal, né? Porque pelo menos a gente está trabalhando, aí a gente fica se enganando, falando assim, estou fazendo para Deus, né? Aí, como eu estou fazendo para Deus, eu aguento as pessoas chatas porque eu acredito que eu estou fazendo para Deus, né? Mas quando talvez a gente não está trabalhando, que aí é a oportunidade da gente ir só para estar junto, quantas vezes pode ter passado no nosso coração algo do tipo assim, nossa, que preguiça, cara. Que vontade de ficar em casa assistindo o Faustão, né? Essas coisas boas que tem na televisão, né? Dá uma tristeza na hora do culto. Aí você fica em casa, liga na televisão, aí dá uma depressão, você fica, cara, por que eu não fui no culto, né? Essa é a realidade esquizofrênica, acho que de todos nós. E agora, o que está acontecendo? Agora está acontecendo que a gente está privado de um monte de coisa, né? A gente está privado. Quantas semanas aí sem poder reunir as pessoas, sem poder participar de um churrasco. Quando a gente faz churrasco, às vezes dá raiva, né? Porque tem sempre aquele cara que traz só picanha, mas tem aquele cara que traz só colchão duro também, né? E às vezes a gente fica nervoso porque você é o cara da picanha e o cara do colchão duro ele não se toca, não. Além de trazer pouco, ele vai trazer só carne ruim e não adianta. A carne, a sua vai acabar rápido, você não vai comer nada, depois você vai ter que comer a carne desse cara. Você tá levando Coca-Cola, o cara tá levando
gengibirra, né? Tá levando os refrigereco aí, que tem quem goste, né? Mas a maioria dos seres humanos normais talvez não goste. E a gente vai administrando essas coisas. Só que agora que a gente está privado da oportunidade de estar junto, o quanto que a gente tem visto que isso era importante, né? O quanto que a gente tem visto que essas coisas eram valiosas na nossa vida. A gente odiava quando alguém virava na igreja e falava assim, vira para o seu irmão e fala qualquer besteira, né, que o pastor pede para você falar. Horrível, né? Não vai embora sem abraçar duas pessoas. Aí você fica assim, ah, não, velho, que coisa chata, como eu odeio esse tipo de coisa, né? Eu não quero abraçar ninguém. E aí agora a gente está na angústia de querer abraçar até os nossos amigos mais íntimos e por prudência não poder. Como eu falei aqui, faz 6 semanas que eu não vou na casa dos meus pais, meu filho não sai de casa, né? Sai muito pertinho aqui, coisa pouca. Então a gente está se privando de muitas coisas pelo momento que a gente está vivendo. Mas será que a gente está aproveitando essa oportunidade da ocasião em que Deus está nos levando para que a gente faça esse balanço do que é realmente importante na nossa caminhada? Eu vou falar um negócio para vocês. Dinheiro agora é a coisa menos importante. Embora há também entre nós aqueles que estão perdendo o sono por causa de dinheiro. Mas a gente que trabalha com ministério, com igreja e tudo mais, vou falar um negócio para vocês. A realidade da igreja agora, eu acho que ela é a mesma da realidade do empreendedor, da pessoa que está trabalhando para fazer alguma coisa. Quanto mais você tem, mais desesperado você está. Essa é a realidade. Então, a igreja que a gente pastoreia aqui é uma igreja de 100 e poucas pessoas, com prédio alugado, que tem lá suas despesas, né? E como eu falei no começo, nosso testemunho é que a amizade que a gente conseguiu cultivar entre nós, o compromisso entre nós, fez com que, sem a gente ter que ficar fazendo aqueles apelos, né, do tipo, ah, irmão, lembra do seu compromisso, senão o gafanhoto devorador vai vir. Sem esses apelos absurdos, né, que nem faz sentido, sem a gente ter que fazer terrorismo do tipo, ah, se você não der o seu dízimo, alguém vai morrer, né? Ou, sei lá, nós vamos ter que fechar. Sem esse tipo de coisa, nós vimos as pessoas olhando e falando assim, nossa, nós fizemos tantas coisas legais juntos, né? Então, é minha responsabilidade tomar parte naquilo que são as despesas, os custos, mesmo durante esse período que a gente não vai estar reunindo. E aí, naturalmente, como eu falei no começo, a gente recebeu até mais ofertas das pessoas do que aquilo que acontecia quando a gente estava reunindo presencialmente. O esforço agora por fazer uma reunião usando o Zoom, que a gente também tem usado, o esforço que a gente tem feito por usar mídias sociais. Antes, eu que faço trabalho na internet há tantos anos, né? Trabalhava lá com projeto de trabalho ainda, né? Com projeto Descrentes, trabalhando com desigrejados, fazendo reunião online. Todo mundo dizia assim, não, isso aí é supérfluo, né? O que realmente interessa é quantas pessoas que a gente reúne lá no domingo. E aí agora nós estamos todo mundo aqui, né? Ou seja, todo mundo fazendo aquilo que eu já estou fazendo aí há 8 anos atrás, né? Não que eu seja nenhum gênio, né? Porque eu também não discerni nada, não. Mas o que eu percebo é o seguinte, o que é realmente valioso? E a gente vai vendo que esse relacionamento, esse compromisso uns com os outros, isso são as coisas mais preciosas que Deus tem nos dado. E se talvez na nossa caminhada a gente estava desanimado, pode ser que a gente estava desanimado porque a gente estava colocando a nossa esperança na coisa errada. A gente estava colocando a nossa esperança naquilo que as coisas da natureza organizacional da igreja não podem suprir. Né? A gente fica achando, mas a liturgia do culto. Gente, liturgia do culto, você pode escolher a que você quiser. Pode escolher a liturgia que o pastor entra pendurado de tanga no cipó do Tarzan no meio do culto, que no final das contas, gente, não muda a vida de ninguém. Eu, honestamente, gosto do negócio mais simples. Quanto mais simples para mim, menos firula, eu acho que faz mais sentido. Mas se às vezes para o meu irmão o que vai fazer a diferença, vai motivar ele, for uma coisa esdrúxula como essa, não ferindo nenhum princípio da palavra de Deus, eu estou dentro, eu não tenho estresse não, né?
Só que, no final das contas, a gente vai percebendo que não é de um culto que a gente está sentindo falta. Não é, porque culto você vai no YouTube hoje, tem filmagem aí, nós estamos há 10 anos filmando culto. Você vai lá, dá play, vê o culto que você quiser, você escolhe o pregador que você gosta, que prega do jeito que você gosta. Então, nós estamos sentindo falta do quê? Nós estamos sentindo falta uns dos outros, da gente poder reunir e abraçar as pessoas que a gente gosta, poder ser sincero, né? Poder sacanear uns aos outros, coisas que só amigos podem fazer, né? Poder contar com a empatia, contar com o esforço, aquele lance de sair no final do culto, e aí sempre tem aquela pessoa que fala, eu não vou porque eu não tenho dinheiro hoje, né? E aí vira o amigo e fala, cala a boca, eu te chamei para comer, não te chamei para pagar, né? Essas coisas fazem parte da vida da gente, né? E aí agora a gente vê que isso era a coisa mais importante que a gente tinha, esses vínculos, isso é a igreja. Todo o restante são expressões da igreja que são boas, são importantes, mas são secundárias. Então, será que a gente depositou as nossas esperanças com relação ao ser igreja nas coisas certas? É uma coisa que a gente poderia avaliar. Eu confesso para vocês que eu estou tão satisfeito com tanto que eu estou trabalhando, porque para mim está muito cômodo, eu não estou precisando sair de casa, e as pessoas estão vindo me procurar falando, prega para mim. Gente, isso para mim é o céu, né? Eu acho que a minha vocação é pregar o evangelho. E as pessoas agora vêm pedir para eu pregar, ou então assim, faz uma live comigo porque eu queria que você pregasse para os meus amigos. Pô, velho, eu fiz live com um desviado, fiz live com um espírita, fiz live com todo mundo. Quem chamar, eu tô dentro, né? Os caras tá pedindo, velho, para eu falar, eu vou falar, né? Mas será que a gente compreende, então, que as nossas expectativas podem ter sido frustradas e elas foram frustradas pelo próprio Deus? Deus não poupou algumas coisas que a gente estava acostumado, ele permitiu que essa crise sobreviesse sobre a vida da igreja para que a gente pudesse perceber o que é eterno, o que é valor eterno, é virtude eterna, e o que são apenas elementos culturais e temporais, né? Coisas que às vezes até são bíblicas, mas são temporais, porque elas não vão existir na eternidade. E da mesma maneira, a gente também tem que pensar na nossa vida, no restante da nossa vida, né? A gente não tem duas vidas, a gente só tem uma, né? Então também não é para ter separação entre esse nosso relacionamento com as coisas de Deus e o relacionamento com as outras coisas, mas com o restante das nossas coisas. Então, a nossa ansiedade pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo emprego, no final das contas, gente, será que ela se justifica mesmo? Deus não poupou absolutamente nada e nem ninguém. E como eu disse, talvez quanto mais você tinha, mais enrolado você está. Porque quem tem mais agora está suscetível a perder mais, né? E quem às vezes tem menos, também tem menos coisa para perder. A gente está mais tranquilo, está mais sossegado. Então, o quanto que a gente vivia nessa ilusão do controle? O quanto que a gente vivia nessa ilusão de acreditar que dá certo, ser feliz, ser rico, ter alguma coisa a ver com fazer com que os nossos planos dê certo do jeito que a gente quer que dê certo e no prazo que a gente quer que dê certo. Literalmente, gente, Deus não está nem um pouco preocupado com tudo que a igreja planejou, né? A igreja fez tantos planejamentos, como todo ano faz, não é que está errado, né? Mas Deus está dizendo, isso tudo que vocês estão fazendo, por mais que seja bom, existem outras coisas mais urgentes. Então, por isso, Deus não poupou a sua igreja nesse momento para a gente poder ficar sensível, perceber quais são as coisas urgentes. E da mesma maneira, Deus também está chamando a nossa atenção para a realidade no âmbito mais íntimo, mais pessoal, para a gente poder compreender o que são as coisas mais importantes. Então, será que a gente está aproveitando esse tempo para aprender a valorizar o convívio em família? Galera, tem uns caras surtando. Tem gente que não está aguentando ficar em casa, não é por causa de ficar em casa, é por causa dos parentes. E eu acho isso muito, muito sinistro, assim, sabe? Porque é óbvio que eu falei para o meu filho, que está até aqui do meu lado, né?
que quando voltar às aulas eu vou jogar ele pela janela do carro, eu não vou nem parar para largar ele na porta da escola, né? Porque a gente já está cansado, ele está aqui 45 dias já tendo aula online, né? Por isso tem tanto computador aqui em casa, né? Aí vai vir aqui, ó. Fala que eu tô feliz com a quarentena. Aí ele falou que tá feliz com a quarentena, gente, que ele adora ficar em casa. A gente não tá tão feliz com o moleque em casa o dia inteiro, né? Mas olha as oportunidades. Tem dia que às vezes eu tenho que sair para alguma coisa e a Marina, minha esposa, tem que sair também. E aí o moleque de 9 anos está tendo que assumir a responsabilidade de ficar em casa sozinho. E na hora certa ele vir, ligar o computador e fazer as coisas dele. Coisas que talvez eram normais quando eu era criança, há muito tempo atrás, né? E agora essas crianças que a gente criava numa bolha, né? Essas crianças que a gente não podia ir no supermercado e deixar um menino em casa, porque o que vai acontecer? Estão sendo agora empurrados para um senso de responsabilidade. Então, gente, tudo são oportunidades. Tudo são oportunidades. Será que nós estamos aproveitando essas oportunidades? Então, é óbvio que eu quero que o moleque vá para a escola, assim que for possível, mas será que o que eu quero vai se tornar uma realidade breve? Gente, as escolas vão ser as últimas coisas que vão reabrir. Eu vou falar para vocês. O pessoal fazendo prognóstico, quando falaram aqui, né? 14 dias de quarentena. Eu virei para os pastores aqui, eu falei assim, vocês querem anotar um número aí? Eu vou falar um número, vocês anotam, tá? Mas ninguém briga comigo, tá? Eles, não, 2 semanas de quarentena vai acabar esse negócio, vai passar o pico, é a conversa, né? Eu falei assim, então vocês anotam aí, 20 semanas. Aí todo mundo, você tá louco, velho, 20 semanas? Não, impossível. Então, aqui nós já estamos da 8ª para a 9ª semana, né? Então, nas minhas contas, eu não sou especialista em nada, mas eu sou bom de palpite, tá? Nas minhas contas, nós estamos chegando no meio do processo daqui uma semana. Tá vendo o tamanho do problema? Pode acontecer de que não tenha aula presencial esse ano para o meu filho. Então, eu estou olhando essa realidade toda e estou buscando discernimento para viver bem naquilo que me foi proposto, ou eu estou me deixando consumir pela ansiedade? Com relação ao dinheiro, né? Todo mundo desesperado. Agora, no meu trabalho ou na renda familiar lá, a nossa renda vai cair, alguns vão perder o emprego, alguns vão viver de auxílio de governo aí, né? Boa sorte para essas pessoas e por aí vai, né? Como é que vai ser? Hoje eu fui dar partida no meu carro, aí eu percebi que fazia uma semana que eu não dava partida. Né? E meu carro é diesel, né, gente? Eu tenho uma caminhonete. A hora que eu dei partida no negócio, parecia aqueles caminhão velho da década de 60 dando partida, sabe? Para pegar aquela trabalheira, isso é uma fumaça preta, que eu acho que nunca na minha vida eu deixei um carro que eu tenho em casa parado mais de uma semana. Né? Por quê? Porque a demanda da vida era uma. E agora, nesses dias, eu não estou usando o carro. Então, como eu não estou usando, ele está ficando parado. Né? Aí eu pensei, preciso dar partida nesse carro mais vezes. Hoje eu saí de carro só para dar uma volta nele mesmo. Porque o carro estava parado tempo demais. Mas será, então, que a gente faz as contas também de que se, por um lado, nós estamos ganhando menos ou vamos ganhar menos, algumas coisas do nosso padrão tem que ser cortado, por outro lado, a gente também vai gastar menos se a gente souber levar a vida com um pouco mais de leveza. Gente, eu não abasteço. Para abastecer minha caminhonete, dá R$240 de óleo diesel, hein, gente? O óleo diesel é muito barato. Mas 240 de diesel dá 70 e tantos litros. É muito combustível, né? Eu rodo muito tempo com esse negócio. E vocês imaginam que meu carro está parado desde primeira quinzena de março. Nós já estamos em maio e eu não abasteço esse carro porque eu não estou usando o carro. Então, se por um lado a situação pode parecer aterrorizante, por outro lado, é a realidade, gente. O que Deus prometeu para nós? Deus prometeu para nós, se a gente viver buscando esse reino, essa justiça, Ele prometeu para nós uma paz que excede todo entendimento, Ele prometeu para nós uma vida plena, Ele prometeu para nós uma consciência de alegria,
né? E o mínimo das coisas que a gente precisa para a nossa subsistência. O resto das coisas, gente, será que a gente ainda tinha essa alegria de valorizar cada pequena conquista que a gente consegue? Né? Porque não tem problema a gente querer as outras coisas, a gente trabalhar por elas, mas ter as coisas ou ter os nossos planos e os nossos sonhos satisfeitos aí segundo as nossas expectativas é o brinde, não é a promessa. É o brinde, já é um plus. Né? Se a gente está vivo e a gente tem uns aos outros, que é a coisa mais preciosa que a gente aprende, que a gente pode cultivar nessa vida, gente, nós já temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Então, será que alguma ansiedade que pode estar passando pelo nosso coração aí realmente se justifica? Ou ela não é falta de fé? Ela não é falta de a gente confiar que a nossa vida sempre esteve nas mãos de Deus. Então, o que Deus realmente colocou sob o nosso controle? O que é mesmo, assim, minha responsabilidade e o que eu não tenho controle? Então, a gente não tem controle sobre a vida, ninguém nasceu por causa de um planejamento. Pode acreditar nisso. Ninguém nasceu por causa de um planejamento. Não, meu pai e minha mãe planejaram. Papo furado isso daí. A gente não tem esse controle. Você pode fazer todo o planejamento. Se a vontade de Deus não fizer uma confluência de variáveis, é matematicamente impossível que alguma coisa nasça, nem com inseminação artificial, gente. A vida é um milagre. Então, nós estamos aqui porque é a vontade de Deus mesmo. Não tenho dúvidas a respeito disso. Nós também não temos controle sobre a questão da morte. E é uma ilusão a gente achar que tem. Né? Porque pode ser que você seja a pessoa mais fitness saudável do mundo, cuidando da sua saúde aí, falando, não, eu vou viver até os 100, e simplesmente Deus vai dizer, não, termina hoje a sua história, e vai terminar. Ou pode ser que você está tentando aí se autodestruir de N formas, e Deus vai dar um jeito de esticar os seus dias além daquilo que você esperava. Então, é uma ilusão esse controle. Então, a gente não tem esse controle. Nós também não temos o controle sobre as coisas externas. Nós não temos o controle sobre o tempo, sobre a economia. São muitas variáveis. E todas essas coisas ainda estão debaixo dessa soberania de Deus. Então, nós estamos ansiosos com o quê? E talvez a gente deveria inclinar o nosso coração no sentido de nos preocuparmos um pouco mais com aquilo que nos foi confiado. E, basicamente, eu consigo pensar em duas coisas que nos foram confiadas. A gente, no final das contas, responde por duas coisas. Só duas, gente. E agora, nessa pandemia, já que todas as coisas, como diz lá em Hebreus capítulo 12, né? Deus permitiu com que todas as coisas fossem abaladas para que permaneçam somente as coisas inabaláveis, né? Então, quais são as duas coisas que deveriam ocupar o nosso pensamento, que deveriam tirar, às vezes, o nosso sono, se nós não estamos sendo zelosos dessas coisas? A primeira delas é a salvação que a gente recebeu por graça. Então, Deus fez tudo por nós. Cristo moveu o impossível. Agora, se eu sou leviano ao usufruir dessa salvação, aí eu estou sendo incoerente. É como se eu estivesse gastando a minha vida tentando provar que Deus está errado a meu respeito. Sabe qual é o resultado disso daí? Você vai se ferrar na mão de Deus. Ah, eu não vou ser salvo? O pior é que vai, porque Deus vai te arrastar até o lugar onde Ele quer que você esteja. Só que vai doer. Na boa, para que a gente fica lutando com Deus? Então, gente, administre essa salvação que você tem recebido. Então, não leia a Bíblia só na hora da desgraça. Leia a Bíblia, entendeu? Quando a gente está em tempos de paz, a gente está em quarentena, está dentro de casa, o que mais tem é tempo, né? Ah, mas eu tenho preguiça. Pega a desgrama do aplicativo aí de Bíblia, agora tem áudio lá, né? Você dá play, escuta o negócio, faz alguma coisa. Leia livros, assiste uns YouTube aí, vê umas lives, né? Opções nós temos demais. Mas se alimente. Viva um pouquinho mais perto daquilo que você acha que
essa vontade de Deus para a sua vida, né? Administre essa salvação que você recebeu. Por quê? Porque a sua vida vai ser mais fácil e mais prazerosa se você parar de lutar com Deus com relação àquilo que ele já disse a seu respeito. Ai, mas eu tenho dúvida. Então, se você tem dúvida, você ainda está em Deus, cara. Você ainda está em Deus. Porque quem não é de Deus não tem dúvida nenhuma, viu? Quem está perdido não tem dúvida nenhuma. Quem está perdido, literalmente, consegue viver com a consciência tranquila e leve, como se o Senhor não existisse, como se a vontade de Deus não existisse. Agora, o resto de nós, gente, é isso mesmo, é luta. Nós estamos aí o tempo inteiro dividido, o tempo inteiro administrando um monte de coisa no nosso coração. Tá? Então, fiquem de boa e administrem bem essa primeira coisa que nos foi confiada. Então, já que Deus nos deu da sua graça, né, essa salvação nos alcançou, que a gente administre bem a maneira pela qual a gente vive. A segunda coisa que nos foi confiada, e que isso talvez deveria tirar um pouco mais do nosso sono, é exatamente o que eu comecei falando aqui. As pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Os nossos amigos e aqueles que não são tão nossos amigos quanto deveriam ser, né? Que a gente, às vezes, tem até o desprazer de chamar de irmão. Irmão da igreja, né? Irmão da fé. Essas coisas nos foram confiadas por Deus. Então, gente, que nós não sejamos como Caim. Caim é um cara que tinha uma crise com o irmão, né? E a crise do irmão é porque o irmão servia a Deus de uma maneira que o próprio Caim não compreendia. Então, ao invés dele buscar na sua jornada entender como que ele podia ser melhor, segundo o parâmetro do que ele já é, ele se comparou com o outro. E essa comparação é sempre injusta. E nessa injustiça, né, ele entra em crise com o irmão, e aí ele vai lá e resolver o problema com as próprias mãos. Ele vai lá e mata o irmão, né? Coisa que eu entendo perfeitamente, porque tem uns irmãos na igreja que eu vou falar para vocês, viu? Às vezes eu falo assim, Deus, se o senhor quiser usar esse instrumento aqui para dar fim nos lá, seja feita a sua vontade. Você fala que eu não mato, eu só faço os furos. O senhor é que tem que matar, né? Mas dá vontade, porque tem umas pessoas que eu já fiz até lista para ver se Deus matava no meio do culto, assim, para ver se dá temor nos outros, né? E Deus não mata, isso é que é o pior. Então, é natural que a gente tenha esse sentimento. Eu acho que não tem nada de errado. Só que, sabe onde que a gente vê que a gente está sendo infantil, que a gente está sendo irresponsável com aquilo que nos foi confiado? Quando a gente dá respostas para Deus do mesmo tipo que a gente vê pessoas que erraram feio na história da Escritura fazerem também. Então, Caim, depois que ele matou o irmão dele, né, matou Abel, Deus aparece e faz uma pergunta mais engraçada, né? Eu acho engraçado, pelo menos. Deus vira para Caim e fala assim, cadê teu irmão? E aí você fala assim, ué, Deus, cadê a onisciência, né? O senhor não sabe onde está? Gente, é óbvio que Deus sabe onde é que está o Abel. É óbvio que Deus sabe o que Caim fez, sabe onde ele escondeu o corpo, né? Não adianta picar em pedaço, dar para os cachorros comer, esconder numa cova rasa, não adianta. Deus sabe, Deus viu tudo, né? Então, por que Deus perguntou para o Caim onde é que estava o irmão? Porque a resposta não era para Deus saber alguma coisa que ele já não sabia. A resposta é para o Caim perceber onde que o coração dele estava. E a resposta dele é muito feia. Ele vira para Deus e fala assim, por um acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por um acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? E a má notícia que eu tenho para vocês, gente, é que nós somos os tutores uns dos outros. Nós recebemos a graça de Deus para que a gente administre na nossa maneira de viver, que a gente viva de uma maneira graciosa em todas as coisas. Então, você pode fazer o que você quiser, você escolhe a profissão que você quiser, você trabalha, mas viva como um filho de Deus. Ganhe dinheiro como um filho de Deus. E segundo ponto, você tem que entender que as outras pessoas são nossa responsabilidade. A nossa oração é medíocre demais se a gente, quando se apresenta para Deus,
ora só pelos nossos problemas, ora só por aquilo que são as nossas necessidades. Deus vai olhar para você como alguém que ainda não entendeu todas as coisas. Porque Jesus, quando se apresenta perante o Pai, a gente tem isso de maneira muito explícita nas Escrituras. Jesus gasta a maior parte do tempo apresentando aqueles que ele diz que o Pai deu para ele. Aí agora que chega a nossa hora, gente, de assumir a responsabilidade, de dizer assim, o meu irmão é meu problema, o que a gente quer fazer? A gente quer ocupar o nosso coração, deixar os nossos sentimentos aí, nos guiarem por essa jornada do egoísta. Eu estou preocupado com o meu futuro. Então, o seu futuro nem existe ainda, gente. E talvez nem vai existir, porque pode ser que nós pega aí um Covid e morre em uma semana. Então, tudo que a gente estudou, que a gente planejou, às vezes não é o que Deus planejou. E não tem nada de errado nisso. Agora, existe uma outra coisa mais importante que esse futuro, que é o presente. E o presente que Deus tem nos dado é os irmãos, é a relação que a gente tem uns com os outros aqui. Então, agora eu começo a entender a importância de eu fazer parte da vida da igreja, a importância de eu estar nos domingos, quando a gente podia se reunir presencialmente, e eu não apenas estar lá, mas eu estar junto com os irmãos, os agradáveis e os desagradáveis, entendendo que eu preciso ser um instrumento de Deus para abençoar meu irmão. Então, você pega aquele irmão chato, eu preciso ajudar esse irmão a deixar de ser chato. Eu preciso ajudar o irmão fofoqueiro a parar de fofocar. Eu preciso ajudar o irmão triste a entender que ele não tem razão para ser triste. Então, a cura para as nossas crises todas já está no nosso meio, gente. E às vezes nós estamos querendo que, sei lá, venha alguém de fora, que fala uns labachúrias, para ficar vendo anjo em lâmpada, né? Aquelas coisas bem doidas, assim, né? E que vai pôr a mão na cabeça da gente, vai fazer uma mágica e vai resolver os nossos problemas. E nós não estamos usufruindo dos milagres que Deus já nos deu, que são as pessoas, assim, que vão assumir esse vínculo umas com as outras. Gente, se nós administrarmos bem a graça que a gente recebeu da salvação, vivendo de maneira coerente, e a gente administrar bem essa responsabilidade que a gente deveria ter uns para com os outros, acabaram-se os problemas do mundo, viu, gente? Do mundo. Para começar, nenhum de nós mais vai ter motivo para ficar ansioso, nenhum de nós mais vai morrer de fome nem de necessidade, porque a gente vai entender o que é entender que o meu irmão é meu problema. A gente vai dormir em paz, sabendo que não tem como também a gente ficar desamparado, porque nós temos amigos, né, que cortariam na própria carne, se necessário, para que a gente não passe algum tipo de necessidade. Da mesma maneira, nós não vamos ter crise de nenhum outro tipo. E o mundo, gente, vai sendo curado por contato com pessoas que vivem dessa maneira graciosa, sendo responsáveis pela maneira pela qual administra essa salvação que recebeu de Deus e sendo responsáveis uns com os outros. Mas o governo está querendo cortar a aposentadoria. Gente, no tempo da igreja primitiva, não tinha aposentadoria, viu? Não tinha. O plano do discípulo de Jesus era morrer. Esse era o plano. Né? Mas antes de morrer, tinha uma outra coisa que eles faziam que é muito importante e que é isso que nós estamos tropeçando. Né? A gente já está com preguiça de morrer, né, gente? Mas a gente, às vezes, não está fazendo a outra coisa que vem antes do morrer. E antes do morrer, vem o viver. Vem o viver pela causa certa. Viver junto. Viver uns pelos outros. Gastando o nosso esforço, entendendo que eu tenho que ler Bíblia para mim e para o meu irmão. Eu tenho que orar para mim e pelo meu irmão. Eu não posso faltar da reunião, seja ela aqui online, ou seja ela presencial, quando a gente puder voltar a se reunir, por causa do meu irmão. Meu irmão é meu problema. A gente precisa não apenas apresentar uns aos outros diante de Deus, mesmo quando o irmão tá na merda mesmo. Virar e falar assim, Deus, meu irmão é meu problema. Interfere na história dele, me deixa ser instrumento do Senhor na vida dele, né?
E também na prática, a gente virar e botar o dedo na cara uns dos outros, como apenas amigos de verdade podem fazer. E falar, você está errado e eu não vou deixar você ficar desse jeito. E aí vocês rolam na brita mesmo, como a gente adora falar, né? Briga, gente, amigos que nunca brigaram por conta da incoerência de alguma situação que apareceu, eu acho que não são amigos de verdade. Não tiveram amizade provada de verdade. Então, assim, eu também sou um admirador de Pedro na Escritura, sabe? A galera geralmente é sempre fã de Paulo, né? Ah, o Paulo é massa. Porque o Paulo é o cara que fala dos grandes mistérios, né? Traz o evangelho para os gentios, mas eu acho muito doido o Pedro, porque o Paulo, na Escritura, ele desce o pau no Pedro. Não sei se vocês já perceberam isso, né? O Pedro tinha umas atitudes. Gente, você fala, mas o Pedro, cara, o cara que é praticamente o líder ali do colégio apostólico, pois é. Mas o Pedro, quando estava junto do Paulo e os irmãos gentios, ele estava deitando e enrolando, eles indo na churrascaria, comendo aquele pernilzão. Pensa numa parada de boa. Aí, a hora que chegaram os judeus, os irmãos judeus, hein? Crente, mas judeu, né, que ainda era da turma lá da circuncisão, aí o Pedro parou de comer, velho. E fingiu que nunca encostou nessas coisas, na maior cara de pau. Esse é o testemunho que Paulo dá de Pedro. Aí Paulo vai lá e esculacha com Pedro, fala assim, Pedro, isso que você fez é uma vergonha, cara. Você estava fazendo desse jeito, aí chegou os irmãos da circuncisão, você mudou a sua atitude. E ele, ó, qual que seria o testemunho natural do apóstolo Pedro, né? Seria ele ficar nervoso, né? Tanto que até no momento ali, literalmente, o Pedro falou, não, eu vou cuidar dos irmãos lá da Judéia, e o Paulo falou, eu vou para os gentios, que eu não estou aguentando essa hipocrisia de vocês. E algumas pessoas podem ler a Bíblia falando assim, ah lá, brigaram, né? Aí você vai ler as cartas de Pedro, pega lá no final da Bíblia e vai ver. E aí o Pedro, quando fala do Paulo, fala muito legal, né? Fala assim, então, tem um irmão Paulo lá, né? Que ele fala coisas difíceis de entender, né? Olha o jeito que o Pedro fala, né? Mas o Senhor deu a ele sabedoria e tal. O Pedro enche a bola do Paulo, fala bem, mas sabe por que isso? Porque esses caras se respeitavam de verdade. Esses caras entendiam o compromisso que eles tinham um com o outro. Eles entendiam que eles estavam do mesmo lado. Eles eram amigos. Uma coisa que, às vezes, falta demais entre nós. Porque é muito instintivo, né? Até animal, a gente ser amigo de quem concorda com a gente. Ser amigo de quem sempre vai dizer para nós, você está certo, é isso mesmo, faz desse jeito. E é muito difícil a gente assumir a responsabilidade por aqueles que, às vezes, vão nos confrontar. Né? E às vezes ele vai nos confrontar tudo errado, né? Faz parte. Então, gente, que a gente possa aproveitar esse momento todo e reavaliar a nossa vida. Confesso para vocês que eu tô muito animado com muitas coisas, mas uma das coisas que está me deixando muito animado nesse tempo é a igreja, gente. Sem brincadeira. Porque aquilo que é abalável está ficando pelo caminho. Ah, vai ter igreja que vai fechar. Vai mesmo. Vai ter igreja que vai fechar. E sabe por que vai fechar? Porque não tem compromisso das pessoas umas com as outras. Agora, vai ter igreja que vai perder o prédio, tem igreja que vai recuar estruturalmente muito, mas ela não morre. Muito pelo contrário, ela vai vir mais forte. E ela vai ficar mais forte porque agora houve uma oportunidade de apurar o que realmente é a igreja. Né? Essa responsabilidade para com a graça de Deus e uns para com os outros. Nós aqui, gente, vou falar um negócio para vocês. Nós, como eu falei, nós não estamos passando a perder de grana, pelo menos ainda, né? Mesmo estando com o prédio já aí fechado pelo 2º mês, desde do meio de março, né? Vai inteirar 2 meses. Mesmo estando fechado esse tempo todo e sem apelos por dinheiro, os irmãos têm entendido a responsabilidade. E têm entrado até mais do que já entrava, o que é um milagre. No nosso ministério aqui, que tem 100 igrejas, 4 igrejas deram esse mesmo testemunho. 4. As outras 96 estão passando aperto de alguma natureza. Então, eu confesso para vocês que eu estou feliz. Eu olho para isso tudo e falo assim, oh Deus, o Senhor foi misericordioso com a gente. Porque o Senhor falou para nós que algumas coisas que a gente já estava se esforçando para viver
nesse vínculo relacional eram muito importantes. E dava raiva, viu, gente, ficar gastando um esforço para viver essas relações, enquanto outras pessoas estavam vivendo outras coisas e conseguindo resultados de encher os olhos, mas que agora se mostraram não sustentáveis. Faz parte, né? Então, vou falar uma coisa para vocês, nós estamos animados. Nós estamos falando de plantar igreja, gente. Quando tem gente falando de fechar, nós estamos assim, agora que Deus tomou as cartas da mão de todo mundo e embaralhou de novo, entendeu? Agora, quem estava com as cartas boas, não tem garantia nenhuma mais não, gente. Deus tomou o baralho e ele vai embaralhar e vai distribuir de novo. Então, já que nós estamos começando todo mundo de novo, o prédio que você tem não faz diferença, nada faz diferença, a gente sabe que o que faz diferença é a amizade entre nós e esse zelo pelas coisas de Deus. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ficar aqui lamentando que, os meus sonhos, os meus planos, ou nós vamos dançar conforme a música, mas vamos dançar bonito, de olhar e falar, Deus, eu planejei isso, mas já que o Senhor planejou outra coisa, então agora eu vou pegar o planejamento do Senhor e eu vou fazer o melhor que eu puder, no meu estudo, no meu planejamento familiar, nos meus sonhos. Senhor, os seus sonhos são melhores que os meus. Então, será que nós estamos fazendo isso? E na igreja também, né? Então, é por isso que nós estamos aqui sonhando, nós estamos falando em plantar uma igreja. E estamos falando em cuidar de muita gente, em assumir muita responsabilidade. Na boa, gente, tem gente que pode falar, vocês estão ficando loucos. Né? É época agora de recuar, de segurar para não perder, né? Gente, perdeu o quê, gente? Perdeu o quê? Né? As coisas mais valiosas nunca estiveram no nosso controle. Nem na vida de vocês, nem na vida de ninguém. Será que a gente está fazendo esse balanço? Então, eu vou falar a real para vocês. O mundo aí teve essa reviravolta, é algo histórico, né? Fazia 100 anos que o mundo não passava por uma pandemia desse naipe. Então, nem nós, nem nossos pais, nem nossos avós experimentaram disso. A gente não tinha um testemunho recente do que era viver dessa maneira, né? Talvez o mais perto que a gente teve foi em tempos de guerra, mas o Brasil também, mesmo em tempos de guerra, não chegou a estar numa linha de frente, né? Como foi durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, tudo ainda sempre foi muito amenizado. Agora nós estamos aí, experimentando de algo inédito. E aí a pergunta que fica é, onde está nosso coração, gente? Onde está nosso coração? Porque Deus não foi pego de surpresa. E, no entanto, se Deus não nos poupou, é porque eu acho que há lições preciosas para a gente aprender disso tudo. Então, eu estou animado, gente. E eu espero que vocês possam aí colocar as esperanças de vocês, as expectativas também no lugar certo. Nas coisas que são virtudes para a vida toda. E não só nas coisas passageiras. Se todos os seus planos deram errado, que se dane, gente. E daí, nós estamos aqui ainda, tá massa, né? Enquanto não tiver queda de energia e de internet, nós ainda estamos na glória, gente, porque nós estamos ainda conseguindo manter contato de uma forma que em outras épocas não era possível. Então, tá cômodo demais ainda. Sejamos, então, responsáveis. Né? Responsáveis em administrar bem as nossas coisas. Não é hora de ficar fazendo churrasco, né? De vez em quando eu faço umas lives de churrasco aqui, né? Cada 2, 3 semanas. É pouquinha carne, só eu e minha esposa e tal. Mas não é hora do cara pegar 600 pau do governo lá e quebrar a quarentena, juntar os amigos e gastar tudo, né? A gente não sabe se às vezes vai ficar difícil comprar comida daqui a algum tempo. Então vamos ser prudentes nessas coisas. Mas independente das circunstâncias, gente, vamos cuidar bem da nossa jornada de espiritualidade e vamos cuidar bem uns dos outros. Vamos pegar aquelas pessoas chatas que a gente lembra aí da vivência da igreja, aqueles velhos que a gente ora para ver se morre todo ano, né? Vamos fazer um telefonema surpresa para essas pessoas, porque velho ainda usa telefone, né? Nós usamos WhatsApp. Vamos ligar para essas pessoas e falar, e aí, seu fulano, dona não sei o quê? Tô ligando só para saber como é que o senhor tá. Estamos orando por você. Vamos quebrar as pernas desse povo. Vamos assumir a responsabilidade por gente que talvez às vezes nem gosta da gente. Vamos fazer diferente. Vamos trabalhar por coisas que são virtuosas mesmo, que são eternas, que transcendem essas coisas. E aí vocês vão ver que dá para a gente
botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz. Quando a gente confiar que é Deus mesmo. O resto é a ilusão do controle. Amém, meus irmãos? É isso. Vocês querem falar aí? Alguém quer compartilhar alguma angústia nesse sentido? Né? Ou algum bom testemunho, alguma coisa que se às vezes tinha um plano aí, Deus virou para você e fez assim, ó. E que agora você está podendo refletir alguma coisa diferente aí? Falem aí, por favor. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer dar uma ideia? Não? Nelson? A gente tem vivido, o Gustavo tem acompanhado aí de perto, né? Lá na empresa com a Kira. Uns momentos interessantes, justamente do jeito que você falou aí, né, Ari? Então, começo do ano, faz planejamento, né? Esse ano vamos fazer tal coisa, vamos fazer, coloca a meta, né? E Deus vem e muda todo o planejamento de um ano e replaneja de uma outra forma, né? E graças a Deus a gente tem visto e tem tido a consciência de que Deus está conosco o tempo todo, né? Então, mesmo com o planejamento que a gente tinha feito e que teve que mudar tudo, Deus ainda tem nos usado grandemente para fazer coisas que a gente nem esperava, né? Então, é massa ver que a gente não tem o controle mesmo e que tudo está na mão dele, né? Cara, eu fui acompanhar de perto lá algumas coisas na empresa da minha família, né? Que é da onde eu tiro ainda parte da minha renda. E aí eu vi minha mãe desesperada. E aí eu vi, e não é nem crente, hein? Aí eu vi minha mãe falar um negócio que eu fiquei feliz, cara. Ela falou assim: se isso aqui acabar, se a empresa fechar, eu não vou passar necessidade. Ela falou: eu tenho muitas fontes de renda, e tem mesmo. Minha mãe não só tem uma aposentadoria com teto, que aí é a fonte do governo, né? Como ela tem imóveis de aluguel, casa alugada, então... E ela tem casa própria. Aí o que um velho e uma velha de 70 anos vai gastar, né? Eles têm dinheiro até para pagar plano de saúde. Mas aí eu vi a angústia da minha mãe, ela falando assim, não, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, nós não vamos ter que mandar nenhum funcionário embora. Então a angústia dela, a preocupação dela, era não ter que fazer essa suspensão de contrato de trabalho, que ela pensa assim, cada um dos 12 funcionários da empresa, a empresa é pequena, mas cada um dos 12 é uma família, cara. Então são 12 famílias. Aí eu olhei e eu falei assim, velho, isso é o que vale a pena perder o sono. Isso é o que vale a pena. Isso é o que vale a pena cortar na carne para fazer acontecer. Então a gente vai vendo, olha como é que Deus é gracioso, cara. E vai falando, às vezes, não só com a gente que é da igreja, hein? Deus dá seus pulos de se manifestar. E às vezes nós que somos da igreja, né, nós somos o povo de Deus, não conseguimos ter essa sensibilidade. Então, meus irmãos, vamos ralar. Mas eu fiquei muito feliz de ver minha família preocupada e cortando na carne para não sacrificar nenhuma das famílias que dependem do negócio. É bom demais isso, né? E oremos, porque como minha mãe falou, ela tem razão. Se der tudo errado, de fome, nós não morremos, não. Gente, eu mandei fazer esses livros novos que eu mostrei para vocês aqui. Esse aqui, né? Na semana que começou a pandemia. Pensa assim, ó, decretou a quarentena, chegou um caminhão na porta da minha casa e descarregou 15 caixas. E junto as contas para pagar, né? Gente, eu quase chorei. Eu quase que pedi assim para o caminhão levar embora de volta, cara. Porque eu tinha uma agenda. Esse ano é o ano que eu mais fiz agenda na minha vida. Pensa numa parada assim. Eu pensei, gente, esse ano eu fiz esse material já por conta de algumas viagens. Eu falei, cara, eu vou vender tudo em um mês. Aí pensei, vamos lá, vamos ver de qual que é. E aí aconteceu desse jeito. Aí eu pensei assim, agora eu vou anunciar na internet, seja o que Deus quiser, né? Gente, o resultado que eu consegui, assim, de pessoas comprando, e muito interessante, às vezes a pessoa vem comprar, quanto que é? Ah, é 30. Né? Não, eu vou te dar 50. Eu, hã? Como assim, cara?
Porque o cara vai lá e deposita na minha conta, né? Tem sido um milagre em cima do outro. No final das contas, eu já paguei o livro tudo. Eu parcelei em 4. Nós estamos agora no 2º mês e eu já paguei tudo. Então, tá vendo como é que essa nossa ansiedade não faz sentido? A gente tem que relaxar. Então, a minha conta também é essa. Eu falo, pô, se tudo der errado, eu tenho 30 mil reais de livro aqui em casa para vender. Né? Dá para eu viver uns 3 anos com 30 mil, se for só para comer, né? Não tiver nenhuma conta para pagar. Mas, então, eu não tenho motivos para ficar ansioso com relação a essas coisas. Eu posso me ocupar um pouco mais daquilo que é o interesse dos meus irmãos e as outras coisas. Mais alguém aí, gente? Mais algum testemunho aí, bom ou ruim? Não, é interessante, né, Ari? Lá em Lucas fala que nós temos que vigiar, porque o dono da casa pode chegar e bater a porta e a gente tem que estar alerta. E bem-aventurado é aquele que ama a vida do Senhor. Então, a sensação que eu tive nessa pandemia é que a igreja não está esperando, ou grande parte da igreja não está esperando a volta de Jesus, e aquela que espera está tranquila. Ou seja, essa pandemia está revelando a diferença da igreja orgânica, daquela que é corpo de fato, daquela que vive apenas organizacionalmente, de organização, de religiosidade, a multidão que tanto o Novo Testamento fala, né? Então é interessante isso, porque revelou uma igreja, uma grande parte da igreja que não espera a volta de Cristo, se desespera com qualquer tipo de problema, de tribulação, se angustia por isso, mas revelou uma outra parte da igreja que está tranquila, segura e que está não sobrevivendo, mas vivendo a vontade plena do Pai, né? É isso daí, cara. A gente fica querendo ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? É muito esquisito esse negócio. E o medo da morte tá angustiando as pessoas assim de uma maneira preocupante demais. E o pior, eu acho que o maior medo das pessoas é o medo da vida, cara. A gente tem medo dos nossos planos de vida não darem certo, mas Deus nunca teve compromisso com eles. Ele que tem os planos de paz, né? Se nós somos o corpo de Cristo e a vocação de Cristo é morrer, nós não temos outra vocação senão essa também, né? Só que ninguém está querendo se entregar, velho. Então, por exemplo, aqui na ordem dos pastores da cidade, a maioria das pessoas preocupadas em abrir igreja, quando na verdade o testemunho público deveria ser outro, em abençoar a cidade, em vez de procurar matar a própria fome, né? A igreja tem uma oportunidade, aqueles que são do organismo chamado igreja têm aproveitado essas oportunidades, aqueles que apenas se reúnem de forma institucional estão perdendo a grande oportunidade de falar do amor de Deus e de tudo isso que você falou aí agora, de viver uma paz que excede todo entendimento, né? É isso aí, cara. Mas a gente aqui, olha, nós estamos muito animados com algumas coisas. Algumas pessoas, por conta da maneira da gente ter tido que migrar para o online diferente, né? Porque, gente, a gente filma culto e põe na internet, ó, desde que o mundo é mundo, né? Mas agora é diferente. Agora nós viemos todos para cá, né? Agora o nosso culto é olhando aqui assim, ó, é focado para a pessoa que está do outro lado. Isso tem alcançado pessoas que a gente não alcançava. Às vezes até aqui de Uberlândia mesmo, porque é diferente. Agora nós estamos num impasse, porque em breve talvez a gente retorne à normalidade e nós não podemos mais parar com o que a gente está fazendo. Então, tá vendo como é que Deus nos empurra para um novo caminho? Né? Então, que a gente seja sensível. É isso aí. Ari, nós queremos te agradecer aí pela participação aí, por você estar conosco aí. Saudade de vocês aí, saudade da galera. E Deus te abençoe, irmão. E nós estamos felizes aqui com as notícias que vêm aí de Uberlândia, com como Deus tem suprido as coisas aí.
E eu achei interessante trazer você para falar, para você contar essas coisas que Deus tem feito aí e trazer um pouco de ânimo para nós aqui. Deus abençoe todo mundo aí. E valeu demais. Vamos fazer uma foto aí, alguém tira, e o Chicão ora encerrando para nós aí. Amém. Deixa eu Quem vai ver. tirar foto? Posso tirar aqui. Então vai. 1, 2, 3 e... Calma aí, tem gente abrindo a câmera. Fechou? Só falta a Êmica. A Êmica, será que abre a câmera? Mas enfim, 1, 2, 3 e... Fechou. Nossa, fez Isso. até barulhinho de câmera. Você viu? Ora para nós aí, Chicão. Beleza. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por mais essa reunião, obrigado por mais esse momento que o Senhor proporcionou nas nossas vidas. Obrigado por ter usado o Ariovaldo para nos ensinar mais de tudo que está acontecendo e de como nós não devemos ser ansiosos, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a entender tudo que está acontecendo e de que forma a gente pode continuar fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Continue nos usando, continue nos mostrando o que devemos fazer e nos ajude a entender cada dia mais que o Senhor está no controle de tudo e que não adianta termos medo, termos ansiedade, porque tudo está nas suas mãos, Pai. É isso que eu te peço nesse momento e já te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe. Falou, pessoal. que Até vem mais. mais. Em breve eu passo por aí, Falou, hein? Assim que for permitido. Valeu, Tamo Ariovaldo. junto. Abraço. Falou, Ari, tchau. pelo menos Tá. o Corinthians não está perdendo, né? Mano, eu tô feliz por isso, porque esse ano o Corinthians ia cair no Paulista, velho. Vai cancelar o Paulista. Falou, pessoal. Um abraço. Falou. Tchau.